Ivan Martins, mais uma vez estamos presentes aqui no Xadrez Político Extra para discutir um tema de mais relevante dentro desse processo eleitoral que já está em curso. Ontem, estou me referindo ao dia 2 de abril de 2022, encerrou-se a janela partidária, aquela janela em que políticos poderiam trocar de partido, políticos com mandato que queriam, que desejam, que vão concorrer a outros mandatos, teriam para se descompatibilizar de seus cargos. E, enfim, essa primeira parte da eleição preparatória para a eleição de 2022 já iniciou. Mas, Ivan, eu quero aqui tratar de uma questão específica contigo, que é a necessidade ou não de uma chapa, da chapa a Lula-Alckmin, a necessidade ou não de uma frente única. E vou te fazer uma provocação sobre essa necessidade da frente única ou não. Mas a questão é a seguinte, Ivan. O processo eleitoral está em curso e a gente tem novas ameaças à democracia feitas pelo presidente da República. A chapa Lula e Alckmin, a meu ver, ela tem alguns aspectos, inclusive de contraditórios ou aparentemente contraditórios, não é? Junta-se duas personalidades políticas que inclusive já disputaram a eleição entre eles, eleição presidencial, e hoje se unem em torno de uma única chapa. Deu muito o que falar na militância, sobretudo na militância do PT e tal. Mas diante, Ivan, desse quadro de uma ameaça real à democracia, além da necessidade, me parece, do ponto de vista econômico e social, de retomada, de reconstrução do país, que quando a gente olha para setores como meio ambiente, programas sociais e economia em crise, há por si só já necessidade de uma retomada, de uma nova política para o Estado. Agora, a outra questão é essa, especificamente sobre as ameaças à democracia, Ivan Martins. Você acha que diante desse quadro, de fato se faz necessário não só uma chapa Lula e Alckmin, mas uma frente única, uma frente ampla? Jair, meu camarada, um bom dia também a todos e todas que nos escutam, que nos assistem, a depender da hora, boa tarde, boa noite. Jair, nós vivemos um processo muito conturbado no Brasil a partir de 2013. Houve realmente um movimento ali antipolítica, antidemocrático, e que pensou-se, inclusive, na eliminação do outro enquanto ator político dentro do cenário social. E isso mexeu muito com o Brasil, mexeu muito com a democracia. Depois nós tivemos o golpe, porque o golpe é resultado dessas mobilizações todas, apesar da vitória da presidente Dilma em 2014, legítima. Depois nós tivemos o golpe, o impedimento da presidente e o resultado dessa aceleração, desse discurso antipolítica, dessa utilização das próprias estruturas do governo e do Estado, tudo isso nos levou à eleição de 2018 no resultado que ela teve. Deste período todo, Jair, nós temos vivido uma instabilidade muito grande, até uma instabilidade legislativa, no sentido do direito propriamente dito. Ora, nós defendemos aquilo que está na Constituição, de que a pessoa tenha livre direito, livre defesa, e tenha o acesso a todas as dimensões ali da sua defesa, a todas as instâncias, melhor dizendo, de suas defesas. De repente, pauta-se a prisão em segunda instância. E um tempo depois, revoga-se aquilo que havia sido pautado da prisão da segunda instância. Então, o Brasil vive um momento de turbulência muito grande. É uma turbulência social, é uma turbulência econômica, como você considerou, e é uma turbulência política, institucional. Nós precisamos rearranjar a sociedade brasileira, o Estado democrático de direito brasileiro, ainda que nos limites desse Estado liberal. Há a necessidade de fortalecermos a democracia
a nossa sociedade do ponto de vista político, do cidadão poder discutir política, falar sobre política, sem querer eliminar o outro, exterminar o outro. E a necessidade dessa frente única que defenda certos limites de atores políticos também, porque o que o bolsonarismo tem nos mostrado é que os limites estabelecidos até então não conseguiram dar conta das provocações que ele fez dentro do próprio Estado Democrático de Direito. Então, essa frente, que é liderada pelo Lula, pelo Alckmin, precisam garantir certos aspectos, certos princípios da nossa democracia e da nossa sociedade. Um deles é a convivência. Nós precisamos reaprender a conviver em sociedade. Outro deles, não pode haver pessoas passando fome. Num país rico como o nosso, não pode. O número de desemprego não pode ser tão alto. E é claro que aqui nós não somos ingênuos. Nós precisaríamos mexer nessa estrutura montada que é própria do capitalismo, que está aí com as suas engrenagens rodando a pleno vapor no Brasil. Ivan Martins, considero de fato acertada e me afilio às suas avaliações, e acrescento o seguinte: me parece, a partir mesmo de suas falas, mas também de minhas interpretações, por mais que pareça incongruente uma chapa Lula e Alckmin, por tudo que a gente conhece da história recente política brasileira, das disputas que se travaram desde 94, da eleição de 94 para presidente da República, até 2014, entre PT e PSDB. Durante esse período, só uma vez não houve segundo turno, na eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 94, com o Plano Real. Mas, ao longo desse período, PSDB e PT disputaram a presidência da República em todas as eleições, né? Esse PSDB acabou e o que sobrou não consegue se rearticular e muito menos ter força política, e nem é mais o que foi, do ponto de vista de suas lideranças, das formulações, e tornou-se um partido comum, como a maioria dos partidos políticos brasileiros. O que quer dizer é que há uma necessidade urgente, Ivan, de um novo governo, e estamos falando em 2022, num processo eleitoral em que as pesquisas já indicam muito claramente que a possibilidade de disputa entre o campo progressista liderado por Lula e o campo da extrema-direita com o bolsonarismo devem, enfim, ser os dois a disputar, de fato, a eleição, né? Deve disputar a hegemonia das urnas. Já em outubro, primeiro dia 2 de outubro, dia 5, se não me engano, exatamente, dia 2 ou dia 5, e se houver segundo turno, ainda também em outubro. Portanto, o que quer dizer é o seguinte: pelo que você levanta, pelas ameaças, pelas necessidades econômicas, sociais e políticas das próprias instituições brasileiras, a gente necessita, no caso de uma vitória, é isso que as pesquisas têm indicado, do campo progressista. E aqui estou me referindo ao campo progressista, não a Lula em si, porque, a meu ver, por tudo isso que você citou, a necessidade de um novo pacto nacional, né, ela é urgente. Eu tenho dito, Ivan, de que é preciso desbolsonarizar as instituições brasileiras. Comenta-se, segundo notícias dos principais jornais, que deve haver entre 7 e 13 mil militares nos mais diversos cargos do governo federal espalhado no país inteiro, né? Sem contar com isso, você começou citando aqui o golpe de 2016, um pouco antes de 2013, a gente pegar a Lava Jato de 2014 e tudo isso, há uma destruição completa do sistema político e, mais do que isso, aí sim, uma divisão entre o bem e o mal, como disse o presidente da República recentemente em um dos seus discursos. E a política e a sociedade não se dividem entre o bem e o mal, né? Entre os bons e os ruins, entre os cidadãos de bem e aqueles que não são cidadãos de bem, como quer o presidente da República. Então, Ivan, nesse sentido, nesse aspecto, para mim faz todo sentido uma composição entre Lula e Alckmin, e mais, entre os setores sociais progressistas e os setores sociais, inclusive, de centro do país.
Nós não vamos reconstruir essa civilidade, a civilização brasileira, os aspectos de convivência em comum, sem levar em conta os nossos diferentes. Não é? Não podemos aqui agora demonizar, não podemos, nem devemos, em hipótese alguma, muito menos agora, demonizar aqueles que pensam diferente da gente. É preciso conviver com essa diferença e, do ponto de vista, a responsabilidade disso, no caso específico que a gente está vivendo hoje, é o Estado, são os políticos e a política. E que quem tem que determinar isso é a política, tá? E não as armas, e não os militares, e não as milícias. Não é? Esta é uma função nossa. Por mais que nos desagrade a chapa Lula e Alckmin, ela, a meu ver, é extremamente necessária neste momento para angariar. Eu acho que Alckmin angaria muito mais essa relação com os setores da sociedade em que o Lula não consegue ter amplitude dentro dela, mas é preciso que traga esse setor da sociedade e, a meu ver, angaria mais nesse sentido do que em voto, Ivan. Talvez em voto não tenha muito significado, mas o significado da necessidade da frente única é justamente essa. A Alckmin será esse sujeito político que amplia para setores que o lulismo, que o petismo não conseguem chegar, porque estão vinculados e devem continuar vinculados às lutas sociais, às lutas populares de forma geral. Então é essa a minha avaliação. Há uma necessidade histórica de momento de termos uma frente única. Mas trata-se da sobrevivência de toda a sociedade, do Brasil como um todo. Agora, esse pacto nacional, essa frente única, essa frente ampla, deve ter com um marco muito claro, que é a partir da classe trabalhadora. E aqui a gente não pode fechar os olhos para os conflitos de interesse, né? Os conflitos de classe. Mas quando o Lula e o Alckmin se juntam, se aliam, propõem essa convivência democrática, eles estão sinalizando para toda a sociedade que é possível. E o Alckmin, Jair, não será um vice decorativo. O Alckmin será uma figura presente porque tem experiência, porque tem trânsito político, e esperamos, acima de tudo, que essa aliança, essa conciliação feita dentro de um projeto seja claro também a partir dos interesses da grande sociedade, ou da maior parte da sociedade. Trabalho, né, renda, casa, terra, comida, saúde, educação, tenha estes marcos dentro de um programa que se efetive por conta da força da própria sociedade, do interesse da sociedade. A classe média está sendo chamada, a partir de Alckmin, e certos setores da burguesia também estão sendo chamados a participar, a entrar aí nesse novo pacto. E aí, Jair, nós precisaremos ter uma forte pressão social também nessa direção. E não será fácil, Ivan. Nos últimos anos, eu faço um recorte a partir de 2006 com o Mensalão, a sociedade brasileira, de uma forma geral, foi convidada a se afastar da política, a deixar de discutir política, a entender política como algo sujo, nojento, que não vale a pena, que a política não nos representa e que os políticos não nos representam. Então, é isso que para mim, será muito, muito difícil, mas necessário que se faça essa frente ampla. A gente precisa voltar a acreditar na política como solução viável e única dentro da democracia, porque senão vira o que Hobbes dizia, uma luta de todos contra todos, o Thomas Hobbes. A gente fala de Hobbes como se Hobbes estivesse aqui tomando uma cerveja conosco todo final de semana. Um dos maiores teóricos do contratualista, como a gente compreende nas ciências sociais, nas ciências humanas. Pois bem, mas é essa, Ivan, essa análise do nosso xadrez político extra deste momento. A gente agradece a todas e a todos que vão passar aqui no canal e nos ver. Deixe o seu comentário, o seu like, contribua se inscrevendo no canal e divulgando o material com seus contatos nas redes sociais. Essa é uma forma da gente contribuir nesse momento histórico que a gente está vivendo com um debate político que tentamos fazê-lo dentro da qualidade e que o debate político exige. Debate político não é briga política, não é xingamento, e é isso que a gente tem que voltar a entender, ou pelo menos a maioria da população brasileira tem que entender, né? Que não é que o debate político é muito mais amplo, não fica entre o meu é bom, o seu é ruim, ou Deus salva, ou você vai para o inferno, coisa dessa natureza que a gente tem acompanhado, infelizmente, nos últimos anos na política brasileira.
Ivan Martins, muito obrigado. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que vocês nos vejam. E estaremos de volta logo mais. Gratidão e até a próxima.